Era feriado de carnaval em Cascais, e o homem que acreditava controlar tudo ainda não sabia que estava sozinho no mundo. As ruas transbordavam. Música, fantasias, risadas espalhadas pelo vento marinho. Os restaurantes à beira-mar lotavam desde o meio-dia, e o som distante de samba reverberava entre as casas antigas da vila como se o próprio tempo quisesse festejar. Cascais era, naquele dia, um lugar de pessoas que acreditavam estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, ao lado de quem deveriam estar. Dentro da casa dos Lacerda havia apenas silêncio. Não o silêncio de quem descansa. Não o silêncio confortável de um casal que já não precisa de palavras para se entender. Era outro tipo de silêncio. O tipo que se instala quando uma decisão irreversível já foi tomada e ainda falta apenas o mundo perceber. Teresa Monteiro estava sentada à mesa da cozinha, com as mãos sobre a xícara de café que havia esfriado há muito tempo. Ela olhava para a janela. Via o reflexo da rua no vidro. Via sem realmente olhar. Tinha 43 anos, 2 filhos, 16 anos de casamento e um dossiê protegido por senha com 487 páginas de documentos que nenhum marido deveria deixar uma esposa encontrar. Ela não estava com raiva. Esse era o detalhe que ninguém teria conseguido imaginar. Não havia lágrimas, nem tremor nas mãos, nem o rosto contraído de quem suporta dor. Teresa estava, e isso é a única palavra precisa, pronta. 4 anos antes ela havia percebido o primeiro sinal. Não foi um grito, não foi uma traição óbvia. Foi um número em um extrato bancário que não combinava com nenhuma explicação razoável. Um número pequeno, quase irrelevante. Mas Teresa Monteiro nunca havia descartado um detalhe por parecer pequeno. E foi exatamente isso. Aquela capacidade silenciosa de observar sem reagir, de guardar sem revelar, de esperar sem desmoronar, que ninguém ao redor de Gonçalo Lacerda havia enxergado a tempo. Enquanto ele construía palestras sobre controle e liderança, a mulher que ele julgava conhecer há 16 anos estava construindo outra coisa, algo muito mais sólido. Naquela manhã de carnaval, o telefone de Teresa estava sobre a mesa. A tela acesa. Uma mensagem de uma única linha, enviada à advogada Lídia Bastos, às 6h47. Tudo pronto, aguardo o sinal. A resposta chegou 2 minutos depois. Pode confirmar. Estamos em movimento. Teresa fechou o olho por 3 segundos. Depois abriu. Pegou a xícara fria, levou até a pia e despejou o café sem pressa. Havia algo acontecendo naquela casa que Cascais inteira ainda iria descobrir. E o pior para Gonçalo era que ele seria o último a entender. Gleigiu, se você chegou até aqui e já sentiu que essa história vai mudar de direção de um jeito que ninguém espera, inscreva-se no canal. O que vem a seguir é onde tudo começa a fazer sentido. No próximo capítulo, o homem que acreditava estar no controle de tudo e as razões pelas quais nunca ninguém o contradisse. Gonçalo Lacerda não havia nascido rico. Isso era o que ele mais gostava de contar, e contava sempre que podia. Nas palestras, nos jantares de negócios, nos eventos empresariais onde era apresentado como referência em gestão portuária e empreendedorismo regional. A origem humilde era a primeira coisa que dizia, e a última que o público esquecia. Crescera em Setúbal, filho de um funcionário de armazém e de uma professora primária. Estudara com bolsa, trabalhara cedo, chegara a Cascais aos 26 anos com um carro usado e uma pasta de couro comprada em segunda mão. Aos 48, tinha escritório com vista para o porto, 2 funcionários só para agendamento e o hábito de fazer os outros esperarem. Quem aprende a controlar riscos, aprende a controlar o futuro. Era a sua frase. Usava-a como assinatura. Dizia com aquela pausa calculada antes da última palavra, o olhar fixo no ponto certo da plateia,
O sorriso levemente contido de quem sabe que está sendo observado e aprecia isso. As pessoas aplaudiam, e Gonçalo acreditava genuinamente que merecia cada aplauso. O problema não era a arrogância em si, era o que ela escondia, uma convicção profunda de que as pessoas ao seu redor eram menos atentas, menos capazes e menos perigosas do que ele. Teresa, em particular, era enquadrada nessa categoria há anos. Ele a descrevia para os amigos como uma mulher tranquila. O que queria dizer, sem dizer diretamente, era que ela não fazia perguntas difíceis, que confiava, que administrava a casa e os filhos com competência e sem drama. Era exatamente o tipo de parceira que um homem com segredos precisa. O que Gonçalo não entendia e nunca havia parado para considerar era que tranquilidade e ingenuidade não são a mesma coisa. Brigitte, naquele período, 2 anos antes do carnaval, Teresa notara as primeiras mudanças. Não foram explosivas, foram pequenas, quase imperceptíveis, do tipo que só alguém acostumado a observar sem reagir conseguiria registrar. Gonçalo começou a apagar mensagens com uma frequência diferente. Não toda mensagem, apenas algumas. Havia algo seletivo no gesto, e isso era mais revelador do que o apagamento em si. As viagens ficaram mais curtas, mas mais frequentes. Lisboa, uma reunião. Porto, 2 dias. Sempre com justificativa razoável, sempre com detalhes suficientes para satisfazer uma pergunta simples, mas nunca detalhes demais. Ele havia aprendido ao longo dos anos que o excesso de explicação levanta mais suspeitas do que a ausência delas. Teresa anotou isso mentalmente e continuou em silêncio. O que Gonçalo nunca considerou foi a diferença entre uma mulher que não vê e uma mulher que escolhe o momento certo para agir. Às vezes, à noite, ele olhava para ela do outro lado da cama e pensava que a conhecia completamente. Esse era o maior erro da sua vida, e ele o cometia todas as noites, com a tranquilidade de quem dorme sem culpa. O dinheiro começa a se mover, e Teresa começa a seguir o rastro. A transferência era de 39.800 reais. Não era uma quantia absurda para um homem com os negócios de Gonçalo. Mas havia algo naquele número que incomodou Teresa desde o primeiro momento em que o viu no extrato da conta conjunta. Uma conta que ela raramente precisava consultar, justamente porque Gonçalo sempre havia tratado das finanças com aquela eficiência controlada que ele chamava de gestão familiar. A empresa destinatária chamava-se Soluções Logísticas Atlântico, LIDA. Teresa perguntou certa manhã de passagem, enquanto ele tomava café. Viu uma transferência grande, uma empresa nova? Gonçalo não levantou os olhos da chávena. Investimento no Porto, uma oportunidade que surgiu. Ela assentiu. Disse, entendo, com o tom exato de quem aceita uma explicação e segue em frente. Mas naquela noite, depois de os filhos dormirem, abriu o computador. A Soluções Logísticas Atlântico tinha 3 meses de existência. Sede registrada num escritório partilhado em Lisboa, um endereço que aparecia ligado a dezenas de outras empresas, capital social mínimo, sem histórico comercial visível, sem presença digital, além de um registro básico na conservatória. A administradora, Iris Duarte, 28 anos. Teresa ficou algum tempo olhando para o nome, depois pesquisou. Perfil profissional discreto, formação em gestão, alguns projetos de consultoria digital. Nada que justificasse receber quase 40.000 euros de um empresário do setor portuário. Nada que fizesse sentido, a não ser que o sentido fosse outro. Teresa fechou o computador. Não dormiu bem nessa noite, mas também não fez nada precipitado. Nos 3 meses seguintes, voltou ao extrato regularmente. Com calma, com método. Encontrou mais 3 transferências. Montantes diferentes, empresas diferentes, mas com um padrão comum.
Todas tinham menos de 6 meses de existência, todas tinham endereços de escritórios partilhados e todas desapareciam dos registros comerciais poucos meses depois de receberem o dinheiro. Era um ciclo. Dinheiro entrava, empresa existia por um tempo, empresa encerrava, dinheiro desaparecia. Teresa não era contabilista, não era advogada. Mas era metódica, paciente e tinha uma qualidade rara. Sabia distinguir o que não entendia do que simplesmente ainda não havia aprendido. Então aprendeu. Leu sobre estruturas financeiras, sobre empresas fantasma, sobre mecanismos de ocultação de ativos. Fez isso com a discrição de quem estuda uma receita nova, sem alarme, sem urgência visível. E quanto mais lia, mais o padrão ficava claro. Agui Cedes Méseres Gonçalo, nesse período, estava no melhor momento aparente da sua carreira. Havia sido convidado para integrar uma comissão consultiva do Porto. O nome aparecera numa reportagem do jornal regional. Num jantar de negócios em Lisboa, apresentaram-no como um dos empresários mais influentes da Zona Oeste. Ele voltou para casa nessa noite com aquele sorriso contido que Teresa havia aprendido a ler ao longo dos anos. O sorriso de quem acredita que o mundo está exatamente onde deveria estar. Ela serviu o jantar. Perguntou como tinha sido. Ouviu a resposta com atenção e guardou mais uma peça no lugar certo. Lídia Bastos tinha 51 anos e um escritório no segundo andar de um edifício sem placa na rua Augusta, em Lisboa. Não havia recepção. Não havia sala de espera com revistas. Havia uma porta de madeira escura, um interfoné e, do outro lado, uma mulher que atendia apenas por indicação e nunca por recomendação online. Teresa chegou numa terça-feira de manhã com uma pasta de cartão cinzento debaixo do braço. Lídia recebeu-a sem cerimônia, indicou a cadeira à frente da secretária, serviu água sem perguntar se queria e esperou. Teresa abriu a pasta. Organizara tudo com uma lógica que impressionou Lídia antes mesmo de ela começar a ler. Extratos bancários por ordem cronológica. Registros empresariais com datas de constituição e encerramento, uma folha de cálculo simples mostrando os montantes totais por empresa e o intervalo médio entre a transferência e o encerramento da sociedade. Lídia analisou em silêncio durante 8 minutos. Depois, levantou os olhos. O seu marido é inteligente. Teresa não respondeu. Mas há algo aqui que me preocupa. Apontou para a sequência de transferências do último ano. Isto não parece apenas investimento mal documentado. Teresa perguntou com uma calma que custou mais do que pareceu. Então o que é? Lídia escolheu as palavras com cuidado. Pode ser um sistema para proteger ativos antes de uma separação ou antes de uma insolvência estratégica. Em alguns casos, as duas coisas ao mesmo tempo. Fez uma pausa. Se for isso, ele não está apenas a esconder dinheiro, está a construir uma saída em que você não existe. Teresa conduziu de volta para Cascais, com as mãos firmes no volante e o pensamento num único ponto. Parte do dinheiro movimentado vinha de uma conta poupança que ela própria havia alimentado durante 11 anos. Uma conta que criara para os filhos, para a universidade, para o futuro que achava que estava a construir junto com alguém. Esse dinheiro já não estava lá. Havia passado por 2 empresas e desaparecido dentro de um ciclo que ela ainda não conseguia rastrear até o fim. Durante alguns dias, Teresa considerou a opção mais simples: separar-se, contratar um advogado, exigir a divisão legal dos bens, recomeçar. Mas Lídia havia dito algo que não saía da cabeça. Se ele moveu o dinheiro para fora do alcance legal antes da separação, você pode passar anos em tribunal e não recuperar nada, ou quase nada. E havia outro problema. Gonçalo não sabia que Teresa sabia. Isso era, naquele momento, a única vantagem real que ela tinha. Se agisse cedo demais, ele perceberia. Moveria o que restava.
fecharia as estruturas que ainda estavam abertas. E Teresa ficaria com documentos, mas sem provas suficientes para o que a lei exigia. Lídia dissera isso com precisão clínica. O momento importa tanto quanto a prova. Então, Teresa esperou. Continuou a jantar com Gonçalo. Continuou a perguntar como havia corrido o dia. Continuou a ouvir as respostas com aquela atenção que ele interpretava como devoção e que era, na verdade, análise. Cada detalhe que ele deixava escapar ia para a pasta cinzenta. Cada nome mencionado casualmente era pesquisado nessa noite. Cada viagem ficava registrada com data, destino declarado e duração. Gonçalo continuava a sorrir nos jantares, a falar de riscos e futuros nos palcos, a acreditar que a mulher ao seu lado era exatamente o que sempre havia sido. Nunca lhe ocorreu que o maior risco da sua vida estava sentado ao lado dele, todas as noites, a observá-lo em silêncio. Foi num sábado à noite, num jantar com outros casais, que Gonçalo disse a frase: "Estavam a falar de negócios. Sempre estavam a falar de negócios." E alguém perguntou a Teresa qual era a sua opinião sobre a expansão do porto. Antes que ela pudesse responder, Gonçalo sorriu para a mesa. "Teresa não acompanha muito essa parte. É mais do lado de casa." Alguns riram levemente, outros desviaram o olhar. Teresa não mudou a expressão. Disse: "É verdade", com uma voz tranquila. Pegou no copo de água e bebeu devagar. Gonçalo continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Porque para ele, de fato, nada havia acontecido. Mas Teresa sentiu o corte com uma precisão absoluta. Não era a primeira vez, era apenas a vez em que chegou mais fundo, porque ela já sabia o que sabia, e ele ainda achava que estava a falar com alguém que não entendia nada. No caminho de volta para casa, Gonçalo falou sobre o jantar com aquela satisfação de quem passou uma boa noite. Teresa respondeu com monossílabos. Ele não notou. Quando chegaram, ela foi diretamente para o quarto, deitou-se e ficou com os olhos abertos no escuro durante muito tempo. Não havia raiva. Havia algo mais frio do que raiva. Uma certeza. Gonçalo havia passado anos a construir uma imagem de homem que controla tudo. Mas naquela noite, ao diminuí-la diante de todos com a leveza de quem nem percebe o que está a fazer, havia revelado o único ponto cego que realmente importava. Ele nunca a havia levado a sério. E esse erro ia custar-lhe tudo. Iris Duarte não era ingênua. Tinha 28 anos, uma licenciatura em gestão e o hábito de fazer perguntas antes de assinar qualquer coisa. Gonçalo havia aparecido na sua vida através de um contato profissional, com um projeto que parecia legítimo e uma forma de falar que transmitia segurança. Durante meses, acreditou, mas os números não fechavam. As empresas que Gonçalo criava com a sua assinatura movimentavam quantias desproporcionais ao que qualquer negócio recente poderia justificar. Iris perguntara uma vez, de forma indireta, sobre a origem dos fundos. Ele respondera com um sorriso e uma frase sobre liquidez estratégica. Ela aceitara, mas a dúvida ficou. Num jantar em Lisboa, 3 meses antes do carnaval, Iris tentou ser mais direta. "Essas transferências são mesmo investimentos?" Gonçalo pousou o copo devagar. Olhou para ela com aquela calma que usava quando queria encerrar um assunto sem parecer que o estava a encerrar. "Iris, o mundo dos negócios não é simples. Confia em mim." A conversa terminou ali. Mas nessa noite, sozinha, Iris pesquisou o nome de Teresa Monteiro. As fotos mostravam uma mulher tranquila, de cabelo escuro, fotografada em eventos de escola dos filhos, em aniversários, numa praia no verão. Uma vida que parecia real, construída ao longo de anos. Nada correspondia à história que Gonçalo havia contado. Uma versão vaga, cheia de lacunas que ela havia preenchido com o benefício da dúvida. Iris abriu o telefone e começou a escrever. "Você não me conhece, mas acho que deveria saber." Ficou com o dedo sobre o ecrã durante um longo momento. Depois apagou.
Fechou o telefone e ficou sentada no escuro com o peso de uma decisão que não havia conseguido tomar. Esse silêncio também teria consequências, só que Iris ainda não sabia quais. Foi Lídia quem estabeleceu a regra desde o início. Nada por mensagem de texto, nada por e-mail pessoal. Quando precisar falar comigo, liga do número que lhe dei. Teresa cumpriu sem questionar. Nas semanas que antecederam o carnaval, as chamadas eram curtas, às vezes menos de 2 minutos. Lídia falava em frases diretas, sem preâmbulo. O perito confirmou os valores. Podemos avançar. A documentação do segundo ciclo está completa. Falta uma assinatura, na quinta-feira. Teresa ouvia, respondia com 1 ou 2 palavras e desligava. Depois continuava o dia, preparava o jantar, ajudava os filhos com os trabalhos, respondia a mensagens de amigos sobre planos para o carnaval. Ninguém à sua volta percebia nada. O que estava em movimento era invisível, mas real. Lídia havia acionado um perito financeiro especializado em rastreio de ativos. Durante semanas, ele seguiu o rastro das transferências, de conta em conta, de empresa em empresa, até identificar onde parte do dinheiro havia sido redirecionado. Não estava perdido, estava escondido, e escondido era diferente de desaparecido. Paralelamente, um requerimento de medidas cautelares estava a ser preparado junto ao tribunal, não para destruir Gonçalo, mas para impedir que ele movesse o que restava antes que a lei pudesse agir. O timing era tudo. Lídia sabia que se Gonçalo suspeitasse um dia antes, o sistema inteiro desmoronava. Por isso, o plano foi desenhado para o momento em que ele estivesse mais distraído. O carnaval era perfeito. Na véspera do feriado, Teresa foi buscar os filhos à escola, fez compras no supermercado e preparou o jantar como qualquer outra terça-feira. Gonçalo chegou tarde, com a gravata afrouxada e o telefone na mão. Jantaram. Ele falou de uma reunião, ela ouviu. Depois das crianças deitadas, Teresa foi até ao quarto, abriu o computador por alguns minutos e fechou. Tudo estava preparado. Faltava apenas ele sair. Gonçalo colocou o casaco às 22 horas. Tenho de resolver uma urgência no porto. Não demoro. Disse isso com a mesma naturalidade de sempre. Nem hesitação demais, nem pressa a mais. O tom calibrado de quem praticou a mentira até ela soar como rotina. Beijou a testa de Teresa antes de sair. Mas havia um detalhe que não controlou. O perfume. Doce, caro, inconfundível. Não era o seu. A porta fechou-se. Teresa ficou parada no corredor por alguns segundos. Depois, caminhou até à cozinha. Apagou as velas que havia acendido para o jantar e ficou olhando para a chama que se extinguia. Era o fim de um teatro longo. Um teatro em que ela havia representado o papel de esposa tranquila com uma disciplina que nenhum dos dois havia reconhecido pelo que realmente era. Pegou no telefone. Ligou para Lídia. Ele saiu. Uma pausa curta. Agora, seguimos. Durante as horas seguintes, documentos foram transmitidos de forma segura. Requerimentos formais foram submetidos ao Tribunal de Família. O perito financeiro enviou o relatório final com os valores identificados e as estruturas mapeadas. Lídia coordenou tudo a partir do escritório em Lisboa, onde havia ficado até aquela hora precisamente para isso. Fora, Cascais festejava. Dentro dos sistemas que importavam, outra coisa estava a acontecer. Mas então surgiu o risco que nenhuma delas havia previsto. O banco gerou automaticamente uma notificação de atividade incomum, um protocolo padrão para movimentações vinculadas a processos judiciais, uma mensagem digital enviada para o titular da conta, para Gonçalo. Se ele abrisse aquele alerta antes da execução final das medidas cautelares, ainda haveria tempo para mover ativos para fora do alcance imediato da ordem judicial. Teresa ficou com o telefone na mão durante horas.
sem conseguir saber se ele havia visto, sem poder fazer nada além de esperar. Era a única parte do plano que não controlava. E era exatamente essa a parte que mais importava. Gonçalo acordou na pousada da serra, com a luz do meio-dia a entrar pela janela. Olhou para o teto por alguns segundos. Depois pegou no telemóvel. A notificação do banco estava lá, entre mensagens não lidas e e-mails acumulados da noite anterior. Passou o polegar por cima dela sem abrir. Tinha reuniões para confirmar, tinha mensagens de sócios, tinha o dia inteiro pela frente. Pediu pequeno almoço ao quarto, tomou café devagar. E só então, quase por acaso, abriu a notificação. Las. A linguagem era técnica e fria, como todas as comunicações bancárias. Mencionava movimentações associadas a processo judicial e bloqueio preventivo de valores. Gonçalo leu 2 vezes. Depois ligou para o banco. A linha de apoio informou que a conta conjunta estava sujeita a medidas cautelares decretadas pelo Tribunal de Família de Cascais. Para mais informações, deveria contactar o seu advogado. Ficou com o telefone na mão durante um longo momento. Tentou aceder à conta pela aplicação, acesso negado. Tentou a conta da empresa principal, acesso condicionado. Auditoria em curso. Não houve grito, não houve momento dramático. Houve apenas o silêncio de um homem que percebe de repente que o chão que julgava sólido tem uma fissura que não viu chegar. Gonçalo marcou de imediato reunião com seu advogado pessoal. Um homem chamado Rui Esteves, que tratava dos seus assuntos há 8 anos. A chamada foi curta. Rui pediu-lhe que não movesse nada, não falasse com ninguém e fosse ao escritório assim que chegasse a Lisboa. Qual é a dimensão disto? Perguntou Gonçalo. Rui fez uma pausa, que durou tempo demais. Ainda estou a avaliar, mas parece extenso. Gonçalo conduziu de regresso a Cascais com aquela tensão específica de quem ainda acredita que pode controlar a situação, mas já começa a duvidar. Ligou para Teresa 3 vezes durante o caminho. Ela não atendeu. Na 4ª tentativa, atendeu. Teresa, o que se passa? Há um bloqueio nas contas. Uma pausa. Não é um ataque, Gonçalo. Outra pausa. É uma consequência. E desligou. Gonçalo ficou olhando para a estrada. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha uma resposta preparada. Quando Gonçalo chegou a Cascais, os parceiros comerciais já sabiam. Não tudo, mas o suficiente. No mundo pequeno dos negócios locais, uma auditoria judicial não passava despercebida. 2 sócios enviaram mensagens formais a pedir esclarecimentos. Um terceiro, com quem trabalhava há 5 anos, não respondeu às chamadas. No Porto, o seu lugar na comissão consultiva estava temporariamente suspenso por protocolo. Rui Esteves recebeu-o no escritório ao final da tarde com uma expressão que Gonçalo nunca lhe havia visto. A documentação que eles têm é muito completa. Gonçalo cruzou os braços. Quem são eles? A advogada da Teresa e um perito financeiro que rastreou as transferências todas. Uma pausa. Todas, Gonçalo, durante 4 anos. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente de todos os silêncios que Gonçalo conhecia. 4 anos. Não 6 meses, não 2 anos, 4. Enquanto ele dava palestras sobre controlo e risco, enquanto assinava contratos, enquanto jantava tranquilamente em casa e beijava a testa da mulher antes de sair, ela estava a construir um arquivo com 4 anos de evidências. Sentado na cadeira do escritório de Rui, Gonçalo tentou reconstituir mentalmente cada momento em que achara que estava em segurança. Cada vez que Teresa havia dito, entendo, e seguido em frente. Cada jantar em silêncio que ele interpretara como paz doméstica. Cada detalhe que revelara por descuido, porque nunca, em momento algum, a havia levado verdadeiramente a sério. O que podemos fazer? Perguntou. Rui escolheu as palavras com cuidado. Podemos contestar alguns valores, mas o essencial está documentado de uma forma que vai ser difícil de contrariar.
Gonçalo ficou olhando para a mesa. E a casa? Está em processo de avaliação para a partilha de bens. E as contas da empresa? Auditoria em curso. Até o fim do processo, condicionadas. Cada resposta chegava como uma porta a fechar. Gonçalo levantou-se, foi até a janela e ficou olhando para a rua lá embaixo. Cascais continuava igual. As pessoas passavam. Os cafés estavam cheios. O mundo não havia parado. Só o dele. A audiência preliminar aconteceu numa sala pequena do Tribunal de Cascais, 3 semanas depois do Carnaval. Gonçalo chegou com Rui Esteves. Sentou-se do lado direito da mesa longa. Endireitou o casaco, cruzou as mãos sobre a superfície de madeira e esperou com aquela postura de homem acostumado a presidir reuniões. Lídia Bastos entrou a seguir, com uma pasta grossa debaixo do braço. Teresa entrou por último, vestia uma camisa azul escura e calça preta. Cabelo apanhado, sem joias. Sentou-se ao lado de Lídia, sem olhar para Gonçalo. Abriu um caderno e escreveu a data no topo da página. A juíza entrou. A sessão começou. Tu vês... O que se seguiu durou 90 minutos. Lídia apresentou o dossiê por secções. Primeiro as transferências, datas, montantes, empresas destinatárias. Depois o ciclo de constituição e encerramento das sociedades. Depois, o relatório do perito financeiro que identificava para onde havia sido redirecionado o dinheiro que saíra das empresas antes do encerramento. Cada documento tinha número de referência. Cada valor tinha origem rastreada. Rui Esteves tentou contestar 2 pontos. A juíza ouviu. Pediu documentação de suporte que ele não tinha disponível. A certa altura, Gonçalo passou um papel dobrado para Rui com uma pergunta escrita. Rui leu. Ficou quieto. Não respondeu. Mas foi num momento específico que Gonçalo entendeu a verdadeira dimensão do que havia acontecido. Lídia colocou sobre a mesa uma folha de cálculo com 4 colunas. A última coluna tinha o título Data de Identificação. A primeira entrada era de 4 anos e 2 meses antes daquela audiência. Gonçalo olhou para a data. Depois olhou para Teresa. Ela estava a escrever no caderno. Não levantou os olhos. 4 anos e 2 meses. Era o mês em que ele havia feito a primeira transferência para a primeira empresa. O mês em que havia achado ter sido discreto o suficiente. O mês em que Teresa havia dito, entendo, sobre uma despesa qualquer e seguido em frente. Ela sabia desde o início. Não desde 6 meses. Não desde 2 anos. Desde o princípio. Gonçalo ficou olhando para a folha durante um tempo que pareceu mais longo do que era. O homem que havia passado anos a falar sobre controle de riscos percebeu naquela sala pequena de tribunal que nunca havia controlado nada. Teresa havia decidido o momento. Havia escolhido as provas. Havia determinado o timing. Ele apenas havia executado o papel que ela havia previsto, com uma precisão que ele próprio havia tornado possível ao nunca a levar a sério. A juíza continuou a falar. Gonçalo ouviu sem registrar. Havia algo que nenhuma estratégia jurídica ia conseguir reverter. A compreensão de que a mulher sentada do outro lado da mesa havia sido, durante 4 anos, muito mais capaz do que ele alguma vez imaginou. Rui Esteves pediu uma pausa. Saíram para o corredor. Gonçalo ficou encostado à parede com os braços cruzados, enquanto o advogado falava em voz baixa sobre estratégias de contestação, sobre prazos, sobre margens de negociação. Gonçalo ouviu, mas a cabeça estava noutra parte. Estava a reconstituir cenas, jantares, conversas de fim de semana, as vezes em que Teresa havia feito uma pergunta casual sobre finanças e ele havia respondido com condescendência disfarçada de paciência. Teresa não acompanha muito essa parte. Havia dito isso em voz alta numa mesa de jantar, rindo levemente, e ela estava lá, a ouvir, a guardar.
Quando voltaram para a sala, Lídia colocou um último documento sobre a mesa. Era um relatório do perito com uma linha sublinhada, o valor total identificado como desviado da conta conjunta ao longo de 4 anos. Gonçalo leu o número. Não era uma surpresa. Era a confirmação de algo que ele sabia, mas que nunca havia imaginado ver documentado com aquela precisão, naquele formato, naquela sala. A juíza marcou a sessão seguinte e encerrou. E no corredor, ao sair, Gonçalo passou a poucos metros de Teresa. Ela guardava os papéis na pasta com movimentos calmos, metódicos. Ele parou por um instante. Ela não levantou os olhos, e foi isso, esse gesto de quem já não precisa olhar, que ficou. Não havia triunfo no rosto de Teresa, não havia satisfação visível, havia apenas a postura de alguém que fez o que era necessário e seguiu em frente. Gonçalo saiu do tribunal sem dizer nada. Pela primeira vez em muitos anos, não havia nada para dizer. As consequências não chegaram de uma vez. Chegaram como chegam as coisas que são inevitáveis, em sequência, uma depois da outra, com a frieza burocrática de sistemas que não têm pressa porque não precisam de ter. Primeiro, a casa. O imóvel foi avaliado e entrou no processo de partilha. Gonçalo teve 30 dias para retirar os seus pertences. Chegou numa manhã de semana, com 2 malas, e passou 2 horas a percorrer divisões onde havia vivido 16 anos. Não havia nada de dramático no gesto, era apenas um homem a fazer caixas. Mas havia algo nos detalhes que pesava de uma forma que nenhum drama conseguiria reproduzir. A chávena com o nome dele que estava no armário da cozinha, as fotografias nas paredes que não lhe pertenciam, o quarto dos filhos com a porta fechada. Ele não abriu essa porta, fechou as malas e saiu. Depois, a comissão do Porto. A suspensão temporária tornou-se definitiva. Numa carta formal de 2 páginas, o Conselho informava que, face ao processo judicial em curso e à necessidade de preservar a integridade institucional, o seu lugar não seria renovado. A carta usava linguagem cuidadosa e neutra. Não havia acusação. Não havia julgamento explícito. Havia apenas a ausência. O nome que desaparece de uma lista, a cadeira que fica vazia, o convite que deixa de chegar. As palestras também pararam. Não por decisão de ninguém em particular. Simplesmente os convites deixaram de aparecer. Os organizadores passaram a contactar outros nomes. O mundo seguiu em frente com a indiferença natural de quem tem sempre outro orador disponível. A frase que havia sido a sua assinatura, quem aprende a controlar riscos, aprende a controlar o futuro, ficou sem palco. Gonçalo instalou-se num apartamento alugado em Setúbal, a cidade onde havia nascido. Tinha o mesmo mar, as mesmas ruas que conhecera em criança, mas era um lugar diferente agora, não pela cidade, mas pelo homem que a atravessava. O estatuto, a influência, a imagem construída ao longo de 20 anos tinham ficado em Cascais, dissolvidos silenciosamente nos documentos de um processo judicial que correra sem espetáculo e sem manchetes. A queda de Gonçalo Lacerda não foi uma explosão. Foi uma porta que se fechou, e depois outra, e depois outra, até não restar nenhuma. Era verão em Cascais, quando Teresa voltou à beira-mar pela primeira vez depois de tudo. Não havia nenhum motivo especial. Os filhos estavam em casa de uma amiga. A tarde estava longa. Ela simplesmente conduziu até ao mar, estacionou e ficou sentada dentro do carro por alguns minutos a olhar para a água. Cascais continuava igual. As pessoas passeavam. As esplanadas estavam cheias. O sol descia devagar sobre o Atlântico com aquela indiferença bonita que o mar tem para com tudo o que acontece em terra. Teresa saiu do carro e caminhou até ao mole. Não pensou em Gonçalo. Pensou nos filhos, no que haviam compreendido, no que ainda iriam compreender com o tempo, nas conversas que viriam e que ela já não temia ter. Pensou em Lídia, que havia encerrado o processo com a mesma sobriedade com que o iniciara,
Uma última chamada, um resumo de 2 frases, "foi bem conduzido", que valia mais do que qualquer elogio elaborado. Pensou na pasta cinzenta que já não existia. Havia sido destruída depois da audiência final, folha a folha, com a metodia de quem encerra um capítulo sem necessidade de guardar o rascunho. Havia uma coisa que Teresa entendia agora de uma forma que antes era apenas intuição. O poder real nunca anuncia a si próprio. Gonçalo havia passado anos a construir uma imagem de homem poderoso. Os palcos, as frases, os convites, os títulos. E tudo isso era real à sua maneira. Mas era também frágil, porque dependia de audiência. Dependia de alguém a olhar. O que Teresa havia construído não precisava de público. Precisava apenas de tempo e de silêncio. E ela havia tido os 2. Não havia lição simples naquela história. Não havia moral que coubesse numa frase. Havia apenas isto: uma mulher que foi subestimada durante anos por alguém que confundiu tranquilidade com passividade, silêncio com ignorância, paciência com fraqueza, e a consequência inevitável desse erro. Teresa ficou no mole até o sol quase desaparecer. Depois voltou para o carro. Ligou o motor. E foi para casa, não porque havia vencido, mas porque finalmente não precisava mais de lutar. Se esta história te fez pensar, se reconheceste nela algo sobre poder, silêncio ou caráter, deixa um comentário aqui embaixo a dizer de onde estás a ver isto. Curte o vídeo se chegaste até o fim. E inscreve-te no canal. As próximas histórias foram feitas para quem sabe ouvir até o fim.